Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Hoje entrevistamos Delcio Reis, um prazer tê-lo aqui com a gente nessa entrevista. Ok, para mim é um prazer também, eu agradeço pelo convite e vamos então à nossa entrevista. Nos diga seu nome completo, sua data de nascimento, o nome dos seus pais e dos seus irmãos. Meu nome completo é Delcio Prates dos Reis, nasci em 20 de maio de 1945, tendo como pais Delpínio Prates dos Reis e Elodie Prates dos Reis. Os irmãos são João Prates dos Reis, Delci Prates dos Reis, Dirceu Prates dos Reis, Delcio Prates dos Reis, Dalto Prates dos Reis, Eliseu Prates dos Reis, Clarice Prates dos Reis, Enoque Prates dos Reis, Eunice Prates dos Reis, Davi Prates dos Reis e Elias Prates dos Reis. Muito bem, são vários irmãos, né? 11. 11 ao todo. Delcio, o senhor foi casado? Como é o nome da sua esposa? Vocês tiveram filhos? O nome deles? Sou casado, casei em 1975. O nome das filhas, casei com Ellen Marilyn Rockel dos Reis. Tenho duas filhas, Iana Rockel dos Reis e Suzy Rockel dos Reis. Você poderia nos contar um pouquinho sobre a obra da sua esposa no Ministério Adventista? Ela atuou em algum departamento, algum ministério? Sim, a Ellen, minha esposa, ela trabalhou sempre como secretária, trabalhando em vários departamentos, trabalhou no departamento de educação, trabalhou no departamento de diretoria de escola, trabalhou também na área de departamento de saúde. A maior parte do tempo dela foi como secretária em vários departamentos, educação, saúde e outros departamentos assim também. Delcio, a respeito da sua educação, onde o senhor fez o primário, o ginásio, o colegial e a graduação? Eu fiz o primário na escola da Fazenda Passos, lá em Santo Antônio da Patrulha, mais conhecido na época como Rolante. O ginásio eu fiz no IAP e terminei o ginásio no IACS. Fiz o primeiro ano colegial lá no IACS, recebi o chamado para a obra, então aí mudei de colegial para contabilidade. Terminei contabilidade num colégio por nome MASSE, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz a faculdade também em Campo Grande, na Faculdade Dom Bosco, Ciências Contábeis. Depois continuei fazendo administração, fiz em várias faculdades, porque dependendo como eu era transferido na organização, eu também mudava a faculdade para outras faculdades, né? E fui terminar na Zona Leste de São Paulo, numa faculdade lá, e trabalhando na obra ali na Zona Leste também. Ano da minha formatura na Faculdade de Ciências Contábeis foi 1974, mais ou menos, na faculdade e depois a administração eu fui terminar em 1982, já lá em São Paulo. Muito bem. A respeito da sua conversão, Delcio, como que o adventismo chegou até o senhor ou até a sua família? Depois, se o senhor puder nos contar um pouquinho o ano do seu batismo, o local, se o senhor lembrar o pastor oficiante. Aqui a história é um pouco longa, porque a minha família é uma família pioneira lá de Santo Antônio da Patrulha, na município, na época era um distrito, Rolante, depois passou a município. Então, ali a história, eu sou de quinta geração de adventistas, né? E começou então o adventismo ali em 1900, mais ou menos em 1900, sendo o primeiro batismo que houve lá na região em 1904, né? Ali foi um casal que ele veio da Espanha e ela de origem escocesa, seu pai era escocês, morava em Porto Alegre. Ele namorou-se dessa moça escocesa, Maria Emily Thompson, e o nome dele era José Lourenço Mendes. Casaram-se, tiveram 6 filhos, sendo 5 mulheres e 1 homem. E aí então é o seguinte, ele achando que Porto Alegre era uma cidade muito difícil para educar os filhos, preferiu e convidou a esposa então para saírem para o interior, morando em Santo Antônio da Patrulha, uma distância mais ou menos de 70 quilômetros de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, não é? E lá, quando eles se mudaram, o padre deu uma Bíblia para ela,
como ficavam longe, então ele disse, olha, toma essa Bíblia para você estudar a Bíblia e tal. Ela começou a estudar a Bíblia e descobriu na Bíblia o sábado. E aí, então, ela resolveu, com o marido, guardarem o sábado. Começaram a guardar o sábado, foram indo, começaram a educar os filhos no sábado, e aí, então, eles logo faleceram, os pais faleceram, ficaram os 6 filhos. E aí, alguém adventista, talvez um comportor, essa história não está assim muito esclarecida, talvez um comportor tenha passado pela região ali e descobriu que havia família guardando o sábado ali. Comunicaram à associação na época, lá do Rio Grande do Sul, e aí foi um pastor lá, o pastor Ernesto Schwantz, e no ano de 1904 houve o primeiro batismo, né? Então ali houve o primeiro batismo na região, o batismo de brasileiros. Até então, o adventismo no Brasil era alemães ou americanos e tal, mais alemães, né? E de brasileiros mesmo, da cepa brasileira, foi ali em Santo Antônio da Patrulha, com essa família que se converteram, com exceção de uma das moças não se converteu, mas 5 se converteram, e ali então veio, o adventismo foi crescendo, aí esse senhor teve mais 2 elementos que casaram com 2 irmãs, 2 irmãos casaram com 2 irmãs, num desses casais foram os pais dos meus avós, né? Meus avós já nasceram não, mas também foram adventistas, e aí veio a minha família, a minha mãe, né? E dali então nós nascemos também mais à frente. Eu não tive uma conversão assim, ter estudo bíblico para daí se converter, não, eu já nasci adventista já. O meu batismo foi lá no ano de 1960, mais ou menos foi o meu batismo, 1960, dezembro de 1960. Eu acho que eu tinha 15 anos, mais ou menos. Quem batizou foi o pastor Henrique Rui, né? O pastor oficiante do meu batismo. Tá? Então, essa foi a minha história, começando ali até o batismo. Depois que o senhor se formou em contabilidade, como que foi o chamado para trabalhar na obra adventista? Terminei contabilidade mesmo, o curso de 2º grau em contabilidade, eu já terminei, já estava na obra. Em 1969 eu fui chamado para trabalhar na missão sul-mato-grossense, ou missão mato-grossense, que na época era só um estado, não haviam 2 estados, né? Então eu fui chamado pelo pastor Ataliba Ruff, comecei a trabalhar em dezembro de 1969. A primeira função que eu exerci na organização foi office boy, né? E fazia pacotes também de livros para mandar para os comportores, que naquela época era um estado só, o Mato Grosso, e era muito grande, então vendia-se muito livro, e eu fazia então os pacotes, as embalagens, e despachava os livros para os comportores na época. Minha primeira função foi office boy, depois passei para o caixa, depois fui indo para a contabilidade, né? E aí cheguei a vice-tesoureiro, a tesoureiro, também foram as minhas funções mais ou menos na organização. Recursos humanos, predominou a minha função na área de recursos humanos. Delcio, o senhor poderia nos contar um pouco como foi sua trajetória na Igreja Adventista? Os locais e os anos em que o senhor trabalhou até a sua aposentadoria. Então, trabalhei lá em Campo Grande, começando em dezembro de 1969. Fiquei lá até no ano de 1973. Depois eu fui para o Pênfigo, o Hospital do Pênfigo. Lá eu fui contador e assistente tesoureiro também, até 1975, final de 75. Aí recebi o chamado para Belém do Pará. Lá eu fui contador em Belém do Pará e também eu trabalhei um ano na contabilidade e depois fui gerente de céus, ali também em Belém. Depois recebi o chamado para Manaus, lá no colégio, no agroindustrial, em 1980, mais ou menos 1980, eu recebi o chamado para Manaus. E aí trabalhei lá um ano e meio, mais ou menos, voltei, daí agora para o Hospital Adventista de Belém. Fui tesoureiro lá no Hospital Adventista de Belém, durante uns 2 anos, depois retornei para Manaus, lá pelo ano de 1981. Eu voltei para Manaus, trabalhando lá como diretor administrativo do colégio até início de 1983. Não é? Lá nasceu a primeira filha, a Iana, nasceu lá em Manaus. Depois de Manaus, eu vim para
recebi o chamado para São Paulo, Associação Paulista Leste, início de 1983. Trabalhei lá até 1988, eu trabalhei na Paulista Leste. Depois, início de 88, eu vim para a Arthur Nogueira para administrar as construções da União Central Brasileira, na época. Trabalhei na União, no início na construção, depois fui para os recursos humanos, trabalhei vários anos nos recursos humanos, até 2001. Início de 2001, eu vim para o NASP aqui, em Engenheiro Coelho, na área de recursos humanos. Trabalhei até 2006 na área de recursos humanos. Então, em 2006 para 2007, 2006 mais ou menos, no meio do ano, eu pedi aposentadoria. Então, trabalhei 36 anos na organização como obreiro. Ao longo de 36 anos como obreiro, a Igreja Adventista, qual foi a área ou local em que o senhor se sentiu mais realizado? Olha, na área que eu me senti mais realizado foi exatamente nos últimos anos, que foi na área de recursos humanos, aqui no NASP, porque aqui era uma área muito boa, uma área assim, estava em expansão, crescendo bastante, o NASP crescendo bastante, e então aqui nós conseguimos implantar alguns setores aqui, principalmente na área de segurança do trabalho, né? Então aqui nos últimos anos meus, na área de recursos humanos, para mim foi a melhor área que eu tive, podendo dar algumas aulas também na área de recursos humanos aqui na faculdade de administração e contábeis, né? Então aqui foi o lugar, a área onde eu mais, já fechando, foi a sobremesa de todo o período de obra, foi aqui no NASP, não é? Muitos alunos, fazendo palestra para os alunos, fazendo palestra para os funcionários. Então aqui fechou o meu período nesta área assim, que é onde eu mais me realizei. Qual o maior legado do senhor, em sua opinião? O maior legado que a gente pode deixar para os novos que estão vindo aí é exatamente dedicação, colocar o coração naquilo que se faz, colocar o amor naquilo que se faz, colocar a força, vem da Bíblia, não é? Tudo que se fizer, tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, usando o entendimento, usando a tua alma, não é? Então eu sempre falei para os alunos que estavam iniciando e começando e tal, e para os obreiros novos que saíam aqui do NASP, eu dizia para eles: olha, coloca o coração naquilo que você faz. A escada, ela vai até a perfeição. Dificilmente nós chegaremos lá, mas podemos procurar subir degrau por degrau, procurando alcançar a perfeição. Então, usa primeiro a inteligência, use a força, use o coração, use o amor naquilo que você faz, para chegando perto da perfeição. Esse é o maior legado que eu deixo hoje para os novos que estão vindo. Ao longo da sua carreira, o senhor teve um mentor, algum conselheiro que o ajudou a passar por um momento difícil, ou alguém que o ajudou a aprender o trabalho ali no começo da sua carreira? Todos os meus superiores, eles também eram conselheiros. Então, os superiores, eu tinha a humildade, a coragem de chegar diante deles e perguntar alguma coisa, se estava tudo bem, se não estava tudo bem, o que podia melhorar, o que podia crescer na obra, não é? E para ir crescendo cada vez. Agora, eu tive um elemento em que eu me espelhei muito nele, através da sua conduta, do seu caráter, foi o pastor Siegfried Hoffmann. Ele foi professor no IAP, e eu tive assim, muito contato com aquele professor, com aquele pastor. Ele era pastor e médico. Até antes dele morrer, eu fiz uma visita para ele lá em Gramado. Esse, para mim, foi o maior exemplo que eu tive como ser humano, né? Foi o maior exemplo que eu tive, assim, de procurar me dedicar e procurar imitar a sua imagem, né? a sua conduta. Então, ele, para mim, foi a maior inspiração que eu tive durante o meu período de obra. Quanto ao cuidado com a saúde, como que foi? Imagino que seja uma área bastante estressante. O senhor tem algum testemunho, algum conselho a deixar para os novos obreiros? Sim, tenho conselho a deixar para os obreiros. O pessoal fala assim, agora eu estou gastando o dinheiro para ter saúde. Antes eu gastava a saúde para ter dinheiro. Então eu quero dizer o seguinte: não faça isso, né? Sempre cuide da saúde, coloque a saúde em primeiro lugar na sua vida. Não renegue a saúde para segundo plano. A saúde a gente deve ter em primeiro lugar, porque é o seguinte: você rende mais,
Você faz melhor desempenha melhor as atividades se você tem boa saúde. Então, exatamente a gente quando está naquela ânsia, naquela vontade, assim, naquela expectativa de crescer e se dedicar e mostrar o trabalho, a gente se estressa, a gente se alimenta mal, a gente deixa de fazer exercício, né, em prol tudo do trabalho. O que não deve ser o contrário. Nós devemos cuidar muito da alimentação, nós devemos fazer exercício. Então, com boa saúde, você vai desempenhar muito melhor a sua atividade e vai fazer com muito maior prazer, né? Eu não tive, assim, uma saúde tão difícil, mas sempre tive problema de saúde. Hoje, agora, depois que já me aposentei, então agora eu estou me dedicando quase totalmente à saúde. Mas isso aí, se a gente quer viver mais e com qualidade de vida, a gente tem que começar enquanto está jovem, né? Que nem vocês aí, jovens e tal. Então, cuidar da saúde, zelar pela saúde, né? Saúde física e saúde espiritual também, não pode, as duas são muito juntas, né? Associadas. Então, cuidar muito da saúde, porque senão lá no final você pode, às vezes, quando chegar na época da jubilação, na época da aposentadoria, estar já muito debilitado e não tem mais prazer em viver. Conte uma ou duas histórias em que o senhor sentiu a mão de Deus em sua vida ou em seu trabalho. A minha vida já é a mão de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós somos um milagre de Deus, né? Porque Deus tinha plano com a gente desde o início, já desde os pioneiros lá, com a própria educação que nós fomos tendo na escola, na igreja, na família, né? E depois aí no colégio, e depois na igreja. Eu senti a mão de Deus em quase todas as vezes. Por onde eu passei, eu sentia que Deus estava dirigindo a obra, estava dirigindo o nosso trabalho. E quando nós tínhamos dúvida, quando estávamos passando às vezes por algum estresse, algum dissabor, vamos dizer assim, alguma tristeza, algum constrangimento, nós procurávamos a Deus primeiro, para que Ele pudesse, então, realizar na gente o plano dEle e a gente pudesse sentir que Ele estava realizando. Depois que eu me aposentei, eu senti mais de perto a mão de Deus, porque agora eu fui enfrentar a vida lá fora um pouco, não é? Eu não me entreguei, me jubilei, me aposentei na igreja, mas eu continuei trabalhando. E passei por algumas dificuldades e tive que orar muito a Deus, assim, de ficar discutindo com Deus. Eu sentia que eu estava discutindo com Deus e logo depois da oração aparecia o milagre, né? Depois da oração aparecia aquilo que eu estava precisando e que eu estava desesperado, que não ia conseguir, mas orando tanto com Deus, discutindo com Deus, eu senti que Ele operou e resolveu o meu problema que eu estava exatamente necessitando para aquelas horas, para aquele dia. Não é? Mas isso já fora da obra. Na obra a coisa anda mais fácil, porque você está tudo dentro da igreja, você está tudo dentro da organização, então flui mais fácil, né? Com mais calmaria, coisa assim e tal. Não senti assim muitos constrangimentos, assim, muita perseguição dentro da igreja, não. Porque a gente se dedicava muito ao trabalho, então não tinha porquê, né? Agora, depois que eu me aposentei, então aí eu senti mais de perto a mão de Deus operando, né? E operando alguns milagres que às vezes humanamente eram impossíveis. Caminhando para o final da nossa entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Quando a gente era criança, quando era adolescente, nós decorávamos todos os versos da meditação para recitar na liga. Naquele tempo era liga, né? Não era JA, era MV, Missionários Voluntários. Então tinha a liga no sábado à tarde. E a nossa família, outros lá da igreja, da região ali, a gente se debruçava a decorar os versos, porque ia ter uma competição com os versos bíblicos na liga. Então, eu decorei centenas de versos bíblicos, né? Centenas de versos bíblicos. Então, eu hoje, por exemplo, quando eu começo a ler a lição, ou vou ler lá a meditação, eu digo, já decorei esse verso. Então a gente tem muitos versos, assim, um dos versos muito lindos que eu acho na Bíblia é o Salmo 23, né? Eu acho muito bonito. São João 14, 1 a 3, né? São João 14, 1 a 3, também muito bonito, quando Jesus disse que eu vou preparar lugar, eu voltarei outra vez para levar-vos para mim mesmo. Ali nós temos a certeza e a garantia da volta de Jesus, né? Porque foi Ele que disse, não foi ninguém outro que disse, Ele falou. Então, são aqueles 3 versos ali, né? Muito, muito lindo.
né? E tem também um verso que eu gosto muito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou coloco todas as coisas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tua palavra é luz para o meu caminho. São esses versos assim, não tem assim um bem definido, né? Um verso bem definido, mas são vários versos assim na Bíblia, né? Então eu gosto desse porque também é o seguinte: Jesus, se nós nos colocarmos na mão dele, ele deixa com ele que ele vai resolver todos os nossos problemas. Delcio, se fosse para resumir agora tudo que o senhor contou sobre a sua vida, qual o seu conselho final a deixar para quem irá assistir esse vídeo? Bom, o meu conselho final que eu vou dar para quem vai assistir esse vídeo, difícil, né? Assim, um conselho assim, mas eu posso dar um conselho de que devemos permanecer firmes, fiéis até o fim, na esperança de um breve retorno de Cristo. Então, o conselho que eu daria para os jovens, para outros que vão participar e vão ver esse vídeo aqui, exatamente permanecer firmes na fé, porque Jesus está muito às portas. Nós temos ouvido aqui as lives que a igreja tem feito aqui com os professores, os doutores aí da teologia e tal, principalmente aquela questão dos tempos do fim, tempo escatológico ali, dizendo que o mundo está muito próximo, que a coisa está se direcionando para a lei dominical, né, para o breve retorno de Jesus. E realmente a gente pode ver aí que o Papa está escrevendo lá e tal, e falando em união, o mundo deve ter união, e daqui a pouco eles vão resolver e vão fazer lá, escolher um para comandar o mundo inteiro, né? Então, o conselho que eu dou é o seguinte: agora, mais do que nunca, nós devemos estar nos preparando com toda a nossa esperança, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, porque Jesus está muito breve às portas e ele virá nos buscar muito em breve. Prazer recebê-lo aqui, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. Que Deus seja louvado pela sua vida, como ele atuou em sua vida e como atuou através do Senhor. Eu agradeço também pela oportunidade, né? Tivemos que fazer assim um resumo muito resumido, né? Muito curto, porque a nossa vida, 36 anos, é água por baixo da ponte, né? Então tivemos assim vários setores e tal, para cá e para lá, conhecemos várias pessoas, fizemos muitas amizades. Então eu quero agradecer pela oportunidade também de vir aqui e dar essa singela entrevista para vocês aqui.